no livro do profeta Abacuque. Quero ver se você sabe, se você está com intimidade com a Bíblia ou não. Abacuque, capítulo 3. Vou te dar uma dica, hein? Se vir de Malaquias ao contrário, vai achar mais fácil. Mateus, Malaquias, ele vem descendo. Ou então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Você vai achar ele por aí. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu destaco: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Talvez parafraseando aqui essa parte que eu destaquei, você e eu podemos dizer: aviva, ó Senhor, a minha vida no meio dos anos. Você pode dizer isso? O que eu quero falar aqui com vocês é uma coisa que todo mundo aqui precisa. E sem nenhuma ponta de demagogia ou de hipocrisia, eu tenho certeza que eu preciso mais do que muitos aqui. Mas também tenho a certeza que muitos precisam mais do que eu. Mas isso aqui é uma verdade. Eu quero falar sobre renovação espiritual, despertamento espiritual. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, porque é uma coisa tão importante que o profeta Abacuque já pediu ao Senhor que no meio dos tempos avivasse, despertasse, renovasse a sua obra. É uma coisa que todo mundo precisa, do pastor presidente da igreja a qualquer membro aqui. Por que nós precisamos de renovação espiritual? Por que nós precisamos de despertamento espiritual na nossa trajetória de vida cristã? Por que nós precisamos? Porque Deus trabalha para trazer renovação, avivamento, despertamento na trajetória da vida do crente. Eu vou te dizer por quê. Vou te dar aqui alguns motivos, alguns objetivos. Por que nós precisamos de renovação, de despertamento espiritual? Primeiro, para aparar arestas da nossa vida. Isto é, produzir conserto. Você sabe que automóvel, máquina de lavar, fogão, você compra uma coisa dessa nova, vem com o manual do fabricante, e em carro então é interessante, diz lá, 5.000 quilômetros trocar o filtro de ar, 15.000 quilômetros trocar a correia. É uns reparozinhos que se faz para que a máquina possa andar perfeita. E por que a gente precisa de renovação espiritual? Para parar algumas arestas da nossa vida, que elas são abertas. Sabe com quê? Nós começamos a ceder à vontade da nossa natureza. Sabe? A gente começa a abrir mão e a deixar que os desejos, a vontade daquilo que a Bíblia chama de carne, que é a nossa natureza humana, começa a predominar. O mundo, esse sistema governado e dirigido pelo diabo, ele começa a exercer um fascínio sobre nós que outrora não exercia. A gente começa a fazer comparações com as coisas que estão lá fora e até fica vislumbrado com algumas coisas, dizendo: puxa vida, eu acho que aquele ali vive melhor do que eu acho que ele deve estar mais feliz do que eu acho que aquilo é bom. A gente começa, sabe, esse sistema pecaminoso começa a influenciar a nossa vida. Aquilo que devia morrer está mais vivo do que nunca. No dizer de Paulo, de Colossenses 3:5, ele diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar é fazer morrer. Matai os membros que estão sobre a terra. Ele diz o que é? A prostituição,
as impurezas, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza, que é a idolatria. Essas coisas que precisam morrer na nossa vida, elas começam a estarem mais vivas do que nunca, sabe? Aquilo que temos que dominar passa a nos dominar. E Paulo diz isso muito bem em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aquilo que era para dominarmos, passa a nos dominar. Aquilo que não edifica, passa a ter vez na nossa vida. E Paulo vai repetir o mesmo princípio desse texto que eu acabei de falar, em 1 Coríntios 10, 23, ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Sabe? Conversas, maledicências, filmes perversos, pornográficos, licenciosos. Sabe? Aquilo que não edifica começa a ter vez. E com isso, como diz Paulo, e Paulo fala isso para a igreja, não fala para pecador, ele diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Essas coisas começam a abrir arestas na nossa vida e Satanás sorrateiramente começa a trabalhar para derrubar a nossa fé. E sabe, irmãos, sabe por que essas coisas muitas vezes começam a nos dominar e nós começamos a abrir mão e a vontade da nossa natureza começa a nos governar? Sabe por quê? Porque a gente se esquece de uma coisa vital e porque nós fazemos muitas vezes exatamente ao contrário da recomendação da Bíblia. O que é que nós esquecemos, pastor? Só no texto que eu vou citar, eu vou dizer o que é que a gente esquece e o que é que a gente faz ao contrário da recomendação. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é? A nossa natureza é fraca, irmão. A gente começa a esquecer de que a nossa natureza é fraca. Um dia desse eu estava vendo na rádio, aquelas pesquisas da rádio, eu disse, onde é que o povo tirou esse negócio? A pesquisa era, quem ama trai ou não trai? 78, não sei quem, diz que quem ama não trai. Eu falei, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia que quem ama não trai? Onde é que está esse negócio? Eu falei, meu amigo, você pode amar profundamente. Abre mão, brinca com a sua natureza para ver o que acontece. Você pode amar profundamente. Quem te falou que traição tem a ver com amor ou não amor? Traição tem que ver com a paixão da natureza humana. Brinca com ela. Eu vivo muito bem com meu marido, eu amo, o meu relacionamento íntimo é profundo, é sensacional. E se descuida para ver o que acontece. Eu vivo muito bem com minha mulher, um amor intenso, uma relação intensa. Brinca com a sua vida, descuida nessa área para ver o que acontece. Não foi Pedro nem Paulo que disse que a carne é fraca, é Jesus. É Jesus que falou isso. Brinca com ela. Aí a gente começa a abrir mão, sabe? A abrir mão, a nossa natureza começa a exercer um domínio. Aí, o que a Bíblia recomenda para você não deixar a sua natureza predominar, nós fazemos o contrário. Vigiai e orai. Não vigiamos e oramos pouco. Aí depois a Bíblia vai falar outra coisa que combate a nossa natureza. 1 Coríntios 6, 18. Fugi da prostituição. 2 Timóteo 2, 22. Foge dos desejos da mocidade. Isso é, cai fora. Dá no pé quando uma coisa estiver te atraindo. A gente vai ao encontro dela em vez de correr. E quando Paulo diz em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. A gente anda na carne, não no espírito. A gente muitas vezes faz exatamente ao contrário do que a Bíblia recomenda e depois as arestas são abertas, entra a frieza espiritual, entra o desânimo e vai embora. Mas Deus te trouxe aqui essa noite
que o Espírito Santo quer aparar as arestas da sua vida, porque Ele quer te renovar aqui e te encher da presença e da glória do Senhor e renovar a sua fé e a sua vida cristã. Porque a gente precisa de renovação espiritual. Primeiro, para arestas da nossa vida serem aparadas, para que haja conserto. Segundo, por quê? Por que precisamos de renovação espiritual? Para nos livrar do fracasso espiritual. A um passo da queda. Aí, meu amigo, já não é mais tentação, não. O estágio já está lá na frente. Aquele texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebida, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Já foi concebido e está a um passo da consumação. Isso é, a estrada da queda já está toda pavimentada, já está toda asfaltada, já está toda pintada, está a um passo da queda. E eu creio que o Senhor trouxe gente aqui, que está a um passo da queda, que está perto para fazer a bobagem da sua vida. E você sabe, querido, que se você cair, a sua vida vai ser pior do que antes de você ter conhecido a Cristo. Está aqui na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhe seria não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo os santos mandamentos de Deus se desviarem dele. Como diz um verdadeiro provérbio, o cão voltou a seu vômito e a porca ao esponjadouro de lama. Querido, Deus está te alertando aqui essa noite. Você já pavimentou toda a estrada. Você pode dar um passo da queda. Se você cair, você vai ficar num estado pior do que antes. Mas o Senhor te trouxe aqui para renovar você e para te sustentar e te livrar da queda. 3. Por que a gente precisa de renovação, de despertamento espiritual? Por quê? Para nos tirar da acomodação. Gente que fica satisfeita com a vida cristã. Sabe? Aquela vidazinha medíocre. Tá bom. Não tem nada novo. Relacionamento superficial com Deus. 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja. Tudo a mesma coisa, a mesma mediocridade cristã. Irmão, você tem que considerar duas coisas. Escute o que eu vou te falar, meu irmão. Escute, por favor. Deus não chamou você para ter uma vida acomodada, uma vida de igual. Escute o que eu vou te falar aqui. Guarde isso que eu vou te falar. Todos os fundamentos do Evangelho estão numa ordem crescente, numa ordem de desenvolvimento, numa ordem de progresso. Eu vou te provar. Todos os fundamentos do Evangelho estão numa ordem crescente, estão numa ordem de desenvolvimento, estão numa ordem de crescimento. Você quer ver? A fé. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a verdadeira justiça de Deus. De fé em fé. Não é uma fé igual. É uma fé, amanhã outra melhor, depois outra melhor. Ordem crescente. Não tem nada de estagnado, não tem nada parado, não tem nada parado. Experiências espirituais. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Uma experiência hoje, uma outra amanhã, uma melhor depois de amanhã, não tem nada acomodado. Terceiro, a santidade. Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É um brilho hoje, outro brilho melhor amanhã. Não tem nada acomodado. Mordomia cristã. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Não tem nada acomodado. Tudo em ordem crescente. Relacionamento com Deus e relacionamento pessoal.
Lucas 2,52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Não tem nada parado, não tem nada estagnado, tem nada disso. Tudo em movimento e tudo numa ordem crescente. Conhecimento. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem nada acomodado. Os fundamentos do Evangelho estão todos numa ordem de movimento crescente. O Senhor manda uma renovação para tirar você desse lugar de acomodação que você está. Para você poder crescer, para você conhecer mais, para você ter experiências melhores, para você se relacionar melhor com Deus. E por um outro motivo, porque a renovação do despertamento espiritual, ele vem não só porque os fundamentos do Evangelho estão numa ordem crescente de movimento, mas porque Deus é um Deus de coisa nova, minha gente. Ei, pastor, eu tenho uma experiência para contar. Há 28 anos, 6 meses e 3 dias. Não tem uma coisinha mais nova assim de uns 2 anos para cá não, irmão? Não, só me lembro essa. Sabe, aquela coisinha de igual, sabe, aquela vida de igual. Deus é um Deus de coisa nova, irmão. Olha aqui. Gênesis 1 diz que a terra era caótica e sem forma. Então a terra já existia. Aí o Senhor diz, não, esse negócio está feio, vamos mudar esse negócio aí. Haja luz, houve luz, e haja luminares, e erva verde, papapá. Faz uma terra bonita. Agora, se você quiser fazer uma conjectura teológica, antes da terra estar caótica, é de que a terra era formosa, era bonita, era linda. E com a guerra que houve entre Lúcifer e Deus, a terra entrou num estado caótico. É uma conjectura teológica. Então veja, se essa conjectura teológica é verdadeira, a terra era bonita, se tornou feia, Deus refez, fez ela bonita de novo, e Deus ainda não ficou satisfeito. Lá em Apocalipse 20 diz assim, olha, eu vi um novo céu e uma nova terra. Vou fazer ela de novo. Olha como é que Deus é um Deus de coisas novas. Como é que você quer viver uma vida cristã, 30 anos a mesma coisa acomodado? Olha o homem. Deus faz o homem perfeito, o homem cai e Deus diz assim, não, vou fazer um novo homem. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aí Deus diz assim, não, ainda tem um melhor. 1 João capítulo 3, versículo 2. Eu vou fazer um homem semelhante a Cristo, com o mesmo corpo, com as mesmas virtudes de Cristo, eu vou fazer um novo homem. Olha como é que Deus é um Deus de coisas novas. Não. Eu vou trazer uma nova revelação. Diz lá Colossenses 1, 26 e 27. Cristo em vós, esperança da glória. Não. Eu vou trazer um novo mandamento. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O outro mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Esse aqui não. Eu amo você no limite do que eu me amo. Mas agora Jesus mudou. Não, você vai amar no meu limite. Isso é um amor que se doa. Você vai ter que amar mais do que você faz por você mesmo. É um novo mandamento. Eu vou dar uma nova regra. Eu vou abolir o Antigo Testamento e vou trazer um novo. E para concluir, como Deus é um Deus de coisas novas, lá em Apocalipse 21, 5 diz assim, e o que estava sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus tem coisa nova para a tua vida. Deus tem coisa nova para mostrar para você. Deus tem coisa nova para fazer através de você. Deus tem coisa nova para fazer na tua vida. O Senhor quer te renovar, porque Ele tem coisas novas para você. Ele quer tirar você desse lugar aí de acomodação. 4. Por quê? Porque precisamos de uma renovação espiritual, de um despertamento espiritual. Sabe por quê? Escute o que eu vou te dizer. Para gerar um impacto na nossa vida, de tal modo que traga uma motivação geral, quer na área física, emocional e espiritual. Você sabe que motivar é despertar o interesse. É o significado da palavra motivar. Sabe, Deus traz uma renovação na vida do crente. Sabe? A gente começa a se acostumar com o Evangelho, se acostumar com a igreja, se acostumar com vida, se acostumar com a oração. Fica, sabe, aquela vidinha. Aí daqui a pouco vai para o trabalho. Sabe, ao invés de agradecer a Deus, está murmurando. Caramba, tem que acordar às 5 horas da manhã. Pegar 2 busão. Ficar 2 horas no trânsito. Que miséria, encarar aquele chefe nojento, cara chato.
Aí você, sabe, mas quando vem uma renovação espiritual, graças a Deus que eu estou vivo e eu estou em pé. Vou para o trabalho porque Deus vai me dar vitória, Deus vai me abençoar. Há uma renovação geral, quer na vida material, quer na vida emocional, quer na vida espiritual. Até a mulher diz, pai, mas esse homem está diferente. Só andava com cara fechada para a mulher, não abria para dar um sorriso, não fazia um carinho, não dava um beijo. Chega em casa, dá um beijo, a mulher fica até sem graça, porque não está acostumada. Sabe? A pessoa quando está acostumada fica meio sem graça. O cara vai dar-lhe lasca uma beijoca na bochecha dela. O que aconteceu? O que ele viu na rua? Ele não viu nada na rua não, irmã. Fica calma. É porque ele está renovado. O Senhor renovou, gerou um impacto na vida dele e trouxe a ele uma motivação. E a motivação desperta uma outra coisa. O entusiasmo. Sabe o que é o entusiasmo? É uma pessoa animada, inspirada. E eu vi uma definição sobre entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? Fazer acontecer mesmo na adversidade. A pessoa que tem entusiasmo, porque a motivação produz o entusiasmo, ela faz acontecer mesmo na adversidade. O pau pode estar quebrando no lombo dele, a coisa pode estar feia, mas ele não entrega os pontos. Deus vai me dar vitória, Deus vai abrir a porta, eu estou aqui, eu vou seguir em frente, eu vou para frente, porque ele está renovado, o Senhor renovou a vida dele, o Senhor quer te renovar para trazer entusiasmo à sua vida. Porque a gente precisa de renovação espiritual. Qual é o objetivo? Em quinto lugar, sabe qual é o objetivo? Escute o que eu vou te falar. Produzir arrependimento. E tem dois objetivos. Primeiro, você sabe que arrependimento é você aceitar um novo padrão. É você ir por um caminho, parar, sair daquele caminho e entrar por outro. Isso é o arrependimento. Por dois objetivos. Primeiro, para aqueles que estão vivendo uma frieza espiritual. Isso é, a pessoa está aqui, Deus está falando ao seu coração, você está dizendo assim, eu não posso continuar com essa vida cristã que eu estou levando. Não, está errado. Eu não posso ser esse crente medíocre que eu tenho sido até aqui. Eu não posso ser esse crente frio que eu sou até aqui. Eu não posso ser esse crente que é um verdadeiro lustramóvel, porque só vem para a igreja para sentar, para lustrar o móvel, para tirar a poeira. Eu não posso levar essa vida que há tanto tempo eu levo, uma vida sem graça, sem poder, sem alegria, sem prazer. Não, eu não posso, eu não quero. Senhor, eu me arrependo dessa vida medíocre, dessa vida fria, dessa vida sem graça, eu vou mudar. A pessoa se arrepende daquele tipo de vida que está levando. Porque a pior coisa é você ver um crente frio, e você diz assim para ele, rapaz, você acha, rapaz, eu estou sentindo assim, você, não, está tudo bem comigo, está tudo tranquilo, e você sabe que não está. Você sabe que não está, porque você está vendo que ele está frio. Você conhecia ele, viu o comportamento dele, viu como é que ele é hoje, sabe? Não, está tudo bem, esse é o pior, é o cascudo. Tem uma casca no cara que não é brincadeira para você penetrar. Ele, não, está tudo bem. Aí, só a renovação espiritual que vai lá confrontar o cara assim, olha aqui, meu chapa, você está precisando acertar a tua vida. Porque esse caminho que você está é um caminho de frieza, é um caminho de uma vida cristã sem graça. Você nem usufrui das coisas de Deus e também não usufrui lá do mundo. Esse é que é uma vida. Porque, olha, eu vou ser honesto com você. Quando eu vejo algum pregador dizer que o mundo não tem nada para oferecer, isso é balela. O mundo tem muita coisa para oferecer, só que o resultado, meu chapa, não é brincadeira, mas tem sim. Muita coisa para satisfazer minha carne. Claro que tem. Quem te falou que não tem? Onde é que está isso? Tem. Rapaz, e como tem? Isso que você está pensando. Tem sim. Agora só que tem negócio. A Bíblia diz, o salário do pecado é Mas você usufrui, vive na bagunça, na devassidão, na safadeza, vai satisfazer a sua carne. De vez em quando aqui na própria terra recebe a recompensa, mas com certeza da eternidade não escapa. Aí o camarada nem usufrui do pecado, e nem usufrui das coisas de Deus. Mas que vida sem vergonha, com todo respeito, é essa? Não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno. Também não sinto as coisas de Deus porque, sei lá. Nem aqui, nem ali, nem aqui. Rapaz, que vidinha medíocre. Aí a renovação vem para ver arrependimento. A renovação vem, sabe por quê?
para levantar o caído. Você que está aqui essa noite, eu sei que tem gente aqui essa noite, você está caído. Você está vivendo em pecado, você conhece a verdade e você sabe que você está errado. Aí a renovação espiritual vem para produzir arrependimento. Você diz, não, eu não vou viver nessa vida de pecado. Eu vou me levantar, eu vou me consertar, eu vou servir a Deus. Porque precisamos, irmãos, de renovação espiritual, de despertamento espiritual. Em sexto lugar, para nos tornar mais íntimos de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. A frieza espiritual afasta o homem de Deus. Mas quando você é renovado, você tem fome e sede de Deus, da presença de Deus, de querer estar perto de Deus. Então, o despertamento espiritual, ele vem para a nossa vida para nos colocar mais perto de Deus. Em sétimo lugar, por quê? Porque é importante, porque é preciso a renovação espiritual. Escute o que eu vou te falar. Para nos trazer de volta ao primeiro amor. A gente conhece aquela carta à igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Apocalipse 2. O que eu acho interessante são os elogios. Eu conheço as tuas obras, a tua paciência, colocaste em prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Olha que discernimento espiritual tinha aquela gente. Sabe? Vocês sofreram pelo meu nome. Vocês trabalharam como nunca, só tem um detalhe. Vocês perderam o primeiro amor. A mensagem não é sobre primeiro amor. Mas talvez você dissesse, pastor, me dá uma ideia do que é realmente viver no primeiro amor. Para mim saber se eu perdi ou se eu estou. Quer saber? Quer saber se você está no primeiro amor ou não? Pergunta para o irmão que está aí perto de você. Quer saber, irmão? Quer saber? Pergunta. Tem crente que nem está com essa, não quero saber não, pastor, que eu já sei. Sabe, se eu pudesse definir aqui, em um minutinho, o que significa viver em primeiro amor, eu escolheria duas coisas. Como é que você pode saber se você está vivendo o primeiro amor da vida cristã? Até hoje! Ou se você está com amor totalmente frio? O que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Como é que eu posso definir? Satisfação no servir. É a primeira qualidade que eu vejo. Uma pessoa que vive o primeiro amor, ele tem satisfação no servir, no mais amplo sentido da palavra. Ele tem satisfação de servir a Deus, ele tem satisfação de servir a igreja, ele tem satisfação de servir os irmãos, ele tem prazer nas coisas de Deus. Sabe? É uma satisfação, é uma alegria, um prazer com as coisas de Deus. Não faz por obrigação, não faz por murmuração, não faz para aparecer, não faz para mostrar que sabe fazer, não faz para mostrar que sabe fazer mais do que os outros. Ele tem é prazeroso estar na igreja, é prazeroso ler a Bíblia, é prazeroso orar, é prazeroso ter comunhão com meu irmão, é prazeroso fazer qualquer coisa. Eu um dia desses cheguei em Brasília para pregar numa igreja. Escute o que eu vou dizer para você, em Brasília, para pregar. Aí o pastor disse assim para mim, Malafaia, você não fica aborrecido não, mas tem um irmão da minha igreja aqui que ele já está há 30 dias no meu calcanhar, dizendo que quando você pisasse aqui em Brasília, ele queria lhe servir o tempo inteiro. Você não fica aborrecido que ele vai estar embaixo na porta do hotel? Ele pode querer encher a sua paciência, mas ele falou que ele quer. E eu vou dizer uma coisa para você. Não é só porque você é pastor que está na televisão e tal. Todo pastor que vem aqui pregar, esse cara enche a padiola para querer servir o pastor. Ele quer servir. Ele quer pegar no hotel, ele quer levar para almoçar, ele quer levar para jantar, ele quer levar para a igreja, quer trazer para o hotel. Não, é todo pastor. Eu estou falando isso que você pode pensar porque você está na televisão. Ele é assim. E é com os outros, se fosse só com você, eu ia dizer, você está querendo fazer média, porque o Malafaia está na TV e tal. Mas aí o pastor me instruiu. Ele vai estar aí na porta. Mas tá ok. Daqui a pouco o telefone tocou. Pastor Malafaia? Sim. Aí o pastor Fábio falou com o senhor? Falei, o Fábio falou.
Eu tô aqui embaixo, viu? O senhor precisa ir para qualquer lugar, o senhor conhece Brasília? Falei, conheço. Já passou por aqui? Já. O senhor precisa de algum lugar? Falei, não. E almoçar? Eu almocei no avião, porque eu cheguei, era 1h30 da tarde, por aí. Falei, eu já almocei no avião. O senhor vai querer ir em algum lugar fazer um lanche? Eu falei, não, eu só vou precisar você me levar para o culto. Olha, eu vou ficar aqui embaixo. Eu falei, irmão, não, vai para os seus afazeres. Não, eu vou ficar aqui embaixo, porque se o senhor precisar de uma coisa urgente, eu estou aqui embaixo. Aí eu falei, peraí que eu vou dar uma palavrinha com você então, porque eu fiquei até constrangido pela aquele irmão. Aí desci para conhecer o irmão. O Fad não me disse detalhe do irmão. Aí desci para conhecer. Falei, eu vou aí na portaria. O cara, quando me viu, com um sorriso do tamanho de um bonde, aí me deu um abraço, falou, pastor, que honra, que coisa boa é servir os homens de Deus. Olha, se o senhor precisar, eu falei, rapaz, faz o seguinte, vai ver os seus afazeres e quando for 6h30 você vem aqui. Não, pastor, eu já organizei todo o meu pessoal na minha empresa. Falei, já todo mundo sabe que quando vem pastor aqui, eles que se virem. Porque se Deus não cuidar do meu negócio, quem é que vai cuidar? Falei, rapaz, não, pode ficar tranquilo, eu estou no carro. Qualquer coisa o senhor pede aqui ao funcionário aqui, que chama. Falei, bobagem, eu só vou sair 6h30. Não, eu estou aqui. Bem, 6h30 eu desci. Aí, ele estava num carro, na porta me esperando. Um Mercedes-Benz de 300 mil reais. O carro do irmão. Um empresário rico. Não classe média, pastor Santos. Um empresário rico. Um Mercedes-Benz na porta. Eu desci, parecia que ele era meu chofer. Ele disse, o senhor quer ir atrás ou na frente? Eu falei, irmão, deixa de graça, irmão. Eu falei, deixa de graça, rapaz. Eu vou do teu lado, rapaz. Não, porque o homem de Deus aqui é que escolhe. Rapaz, desculpa, eu fico vendo muitas vezes uma meia dúzia de pobretão no nosso meio, metido a besta, até dizer chega, rapaz. Que não quer servir a ninguém. Sabe? E quando o cara, não vou perdoar nada não. E quando o cara é alguma coisa, muitas vezes no nosso meio, é nariz empinado, quer que todo mundo sirva. Rapaz, eu vi o camarada, eu falei, isso aqui é prazer no servir. Esse cara sabe o que é primeiro amor. Eu entrei no carro, falou, pastor, meu prazer está aqui do seu lado, porque eu sei que você é um homem de Deus, você vai me abençoar, você vai conversar comigo, eu vou te fazer pergunta. Falei, ok, manda ver, irmão. Fique à vontade. Olha, aí ele foi contando para mim, pastor, de vez em quando alguém na igreja joga uma piada. O senhor sabe, eu é que sirvo água lá no púlpito. Eu pego o copo e vejo se o copo está manchado ou marcado. Veja a temperatura da água, porque o pregador não pode beber água gelada. Então eu pego uma água que eu deixo, eu sei qual é a temperatura. Eu fico olhando aquele camarada. Eu olho para o copo para ver se não está embaçado, se não está sujo. E se eu ver que está, eu vou lá, lavo, limpo, pego uma toalha limpinha, passo em tudo, porque eu estou servindo ao homem de Deus. Eu falei, ele entende o que é primeiro amor. Porque ele tem prazer no servir. Esse coral tem que cantar no coral, ensaio do coral, porcaria desse ensaio. Não canta! Sabe que eu tenho que ensaiar a peça, porque tem não sei o quê, tem teatro, não sei aonde, essa porcaria, porque o cara não tem onde ensaiar outro dia. Então não vem fazer parte da peça. Sabe que eu sou breve, tenho que chegar cedo para tomar conta e ficar ainda ouvindo desaforo de crente em pé? Então não seja! É porque eu tenho que tomar conta de criança, que não sei o que, ficar tomando conta de uns moleques rebeldes e o bonitão tá lá no ar-condicionado no culto. Eu aqui segurando esse pirralho invocado. Então não faça! Sabe o que eu entendo de primeiro amor? Prazer no servir e prioridade no servir. Se eu fosse sintetizar o que é primeiro amor, eu colocaria essas duas coisas. Prazer no servir e prioridade no servir. O reino de Deus primeiro. Não, meu filho, agora é igreja, não tem papo. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Não, é prioridade a Deus, não leva a mal. Eu disse aqui no primeiro culto. Se alguém chegasse para mim, que estivesse me devendo uma grana há muito tempo, e dissesse assim, Malafaia, 4 horas amanhã na Avenida Rio Branco, eu te pago. 3h30 eu chego lá. Você é diferente de mim? Chegaria às 3h30 para receber às 4. Para mim não vacilar, para poder chegar na hora. Quando desse 4 horas, ele mandava alguém dizer assim, olha, avisa que é só 4h30. Eu ia ficar até 4h30. Aí eu mandava avisar de novo, dizer, olha, não é mais 4h30 não, avisa ele que vai ser às 5. Eu ficava até às 5. Que se lasque o que tiver, porque eu vou receber, eu estou atrás dessa grana há muito tempo, o cara vai me pagar, então tem que ter a minha prioridade. Rapaz, a prioridade quem faz é eu e você, irmão.
Nós é que fazemos escolhas e dizemos o que é prioridade e o que é secundário. E eu lamento que muito crente com as coisas de Deus nunca é prioridade. Nunca, nunca, nunca é secundário. Prioridade nunca. Fica preocupado com a hora, se o culto passa um pouquinho, quer ir embora. Sabe, parece que tem um prêmio para quem chega primeiro lá fora. Deve ter alguma coisa que eu não sei, de vez em quando. Olha, tem um prêmio aqui, uma taça. É campeão. É campeão. É campeão. Só pode ser. Para ver o primeiro que desce. Sabe? Não prioriza as coisas de Deus. Não, eu estou aqui prestando um culto a Deus. Desabe o que tiver que desabar. Telefone celular. Pim! É aquele negocinho que faz dando sinal, não sei nem o nome daquilo. Como é que é? Hã? É bip, é sei lá o quê. Pinga, não tem nada. Não tem nada. Mandaram um bilhete aqui para mim no primeiro culto. Hã? Mandaram... Pastor, é caso de vida ou morte. Ou é vida ou é morte, vai ficar para depois que eu vou pregar. A minha prioridade aqui agora é isso. A vida eu não quero saber, não vou ler nada. Aqui dentro agora não. Estou prestando um culto a Deus. Estou aqui para prestar um culto a Deus. Eu vou ficar aqui até a hora desse culto acabar. Porque eu estou aqui, porque a minha prioridade é Deus. É o reino dele. Sabe, eu estou aqui falando para o povo de Deus que entende o que eu estou falando. Tem crente, pastor Santos, que faz a festa de aniversário do filho domingo, 18 horas. Você não vem para a igreja? Festinha lá em casa. É festinha de aniversário lá em casa. Toma vergonha. Vai fazer festa sábado, sexta-feira, sei lá que dia. Sabe? Por que você não vem? É porque chegou lá em casa uma família. Que maravilha! Imagina chegar uma família na hora que eu estiver saindo para a igreja. Você imagina o que vai acontecer? Rapaz, vocês chegaram na melhor hora do mundo. Vão todo mundo para a igreja. Vamos embora. Ué, a melhor hora que você podia chegar, meu filho. Vamos para a casa de Deus, que é minha prioridade. Rapaz, crente domingueiro, não vem dia nenhum na igreja, diz que Deus é prioridade. Não abre a Bíblia a hora nenhuma e diz que Deus é prioridade. Não ora nunca e diz que Deus é prioridade. Não dá dízimo e oferta nunca e diz que Deus é prioridade. Oh, Espírito Santo, renova teu povo. Traz o primeiro amor de volta para o coração da tua igreja. Traga para o povo o prazer de servir. Traga para o povo prioridade na casa de Deus. Eu preguei aqui num culto de quinta-feira e falei... Eu fui nos Estados Unidos pregar em Nova York. E no outro dia de manhã eu estava pregando na igreja. Não, no outro dia de manhã eu não ia pregar, porque eu vinha pregando direto, só ia pregar à noite. Aí a esposa do pastor disse para Elisete, vamos aqui numa igreja para vocês conhecerem aqui. Você quer ir, pastor? Eu falei, filha, eu estou esgotado. Ainda tem que pregar hoje à noite, tem que pregar segunda, tem que pregar terça. Eu falei, não, eu vou ficar aqui descansando. Vai lá, Elisete. A Elisete foi, e quando voltou, não posso esquecer de dizer isso. Quando voltou, ela disse assim, Silas, eu vi uma coisa tão bonita. Eu já contei aqui na igreja isso. Eu vi uma coisa tão bonita. Quando nós chegamos na igreja, a temperatura estava 3 graus, com vento. Você sabe quando está ventando, a sensação de frio aumenta. 3 graus. Um pátio gigantesco de estacionamento na igreja. Tinham mais de 300 pessoas no pátio. Homens, mulheres, jovens e adolescentes, no pátio do estacionamento. À medida que os carros iam chegando, o pessoal altamente treinado. Chegava um moço ia lá. Chegava um senhor ia lá. Chegava uma senhora, assim, que bom, que prazer que vocês estão aqui. Olha, volte, a casa é sua. Olha, Deus vai falar contigo. Deus vai te abençoar. E as pessoas assim, o que é isso? Um frio de lascar. Gente de capuzado até a boca quase, e para receber as pessoas. Prazer de servir. Prioridade de servir. Tá? Para receber. A igreja do camarada está explodindo. 7 cultos por domingo. Estourando. Sabe? 300 pessoas no pátio do estacionamento para poder servir. Para poder ganhar. Para poder conquistar. Diz, olha, não falha. É uma equipe em cima de outra. Pode vir qualquer culto que tem 200 a 300 pessoas no pátio. Como é que diz que não tem trabalho? Irmão, não tem trabalho na igreja para quem não quer. Não tem lugar, pastor, não tem lugar, estão ocupando lugar. Não tem lugar, pastor. Essa casa tem muita gente, tem sim, muita gente igual a você que não faz nada, é verdade. Porque nós precisamos de renovação espiritual em
Eu vou dizer 8 coisas, essa aqui eu paro. Paro aqui, essa parte da mensagem. Não é a mensagem que eu parei. Tem mais uma coisinha só para dizer para vocês. Sabe por que precisamos de renovação de despertamento espiritual? Para nos despertar para a volta de Cristo. Jesus vem. Há muitos crentes desapercebidos disso, meus irmãos. Tem crente vivendo hoje como se Cristo nunca mais fosse voltar. E tem crente que eu fico olhando assim para a vida deles, que eu digo assim, eu acho que esse camarada está dizendo assim para Deus, Senhor, se tu tiver que voltar daqui a uma semana, não volta não, só daqui a um mês, que eu tenho um negoção para fechar. Ah, não volta não, já agora não. Se tu tiver que voltar daqui a uma semana, não, só daqui a 30 dias. Porque nesses 15 dias eu estou para fechar um negoção, aí não volta, vai me atrapalhar, Jesus. Sabe? Tem gente vivendo a vida tão desapercebida como se Cristo não fosse voltar. Irmãos, a qualquer hora a trombeta vai soar. Paulo diz em Romanos 13:11, olha, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Jesus falou em Lucas 21:34, olhai por vós, para que não sobrecarregue os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. Jesus vem, irmãos. A qualquer hora a trombeta vai soar, minha gente. Eu e você somos peregrinos aqui nessa terra, irmão. A qualquer hora a igreja vai ser arrebatada e você. Você vai ficar ou vai subir? Como é que está a tua vida? A renovação vem para te despertar. Sabe, quando você tem isso no teu coração e na tua mente, que Jesus vem a qualquer hora, freia você de fazer muita bobagem. Epa, não posso entrar nessa porque Jesus vem, eu quero subir. Não posso fazer isso porque Jesus vem, eu quero subir. Não posso ter essa atitude de vida porque Jesus vem, eu quero subir. Agora, irmão, escute o que eu vou dizer para você. Quais os elementos que o Senhor usa para trazer uma renovação espiritual? Isso é por quê? Os objetivos. A renovação vem por causa dessas coisas que eu acabei de falar. Agora, quais são os elementos que o Senhor usa para trazer uma renovação espiritual? Primeiro, a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age em algumas áreas para trazer renovação espiritual. Primeira área. Área número 1. O Espírito do Senhor fala ao nosso espírito. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. João 16,13 diz que o Espírito de verdade nos guia na verdade. Então sabe o que o Espírito Santo faz? Ele fala ao seu coração. Você está errado. Você tem que acertar. Você tem que largar essa vida de frieza. Você tem que se consertar. Ei, você está dormindo. O Espírito Santo fala ao nosso espírito. E eu sei que o Espírito Santo está falando aqui com várias pessoas aqui. Ei, você tem que acordar. Você tem que consertar. Você tem que ajustar isso da sua vida. Você tem que se arrepender. Qual é a outra maneira que o Espírito Santo trabalha em que área para trazer despertamento e renovação espiritual? Revelações. 1 Coríntios 2,10 diz que o Espírito revela todas as coisas porque ele penetra nas profundezas de Deus. Ele traz uma revelação, pode ser direta a você. Um sonho, uma visão. Camarada acorda de noite suado do pé à cabeça. Ai, não estou vivo. Ai, pensei que eu estava no inferno. Ai, obrigado, Jesus, eu me arrependo. Acontece. Uma revelação. Uma visão. Sabe? Eu falei aqui no primeiro culto que meu irmão mais velho, o Samuel Malafaia, ele quando era adolescente, ele era da pá virada. Não fala para ele não. Ele era da pesado, cidadão. Dava uma mão de obra lá pro velho Malafa. Aí um dia ele foi na casa da irmã Maria Aparecida, que foi membro aqui, que já dorme no Senhor. Uma mulher crente, abalizada. Tá? Aí Samuel foi lá. Foi lá, tinha um culto na casa da irmã Aparecida. Aí apareceu uma irmã que ele nunca viu, nem mais gorda, nem mais magra, nem hora nenhuma. E Samuel está lá, com a vidinha toda esculhambada. Mas está ele lá, no canto quietinho. A irmã levanta e diz assim, esse moço aí. Aí ele, eu? Você. Uma palavrinha com você quando terminar a reunião. Uma coisa que o Senhor me revelou sobre a sua vida. O cara já gelou no banco.
Aí quando acabou o culto, a irmã veio e desnudou a vida dele. Você é um rebelde, tua mãe chora por você, teu pai é um homem de Deus, se você continuar assim tu vai para o inferno, e lepo, o cabra chegou em casa crente. Ei, pai, me perdoa, mãe, me perdoa, mãe. Uma revelação de Deus. Pode ser uma revelação direta, pode ser por outros, a maneira de despertar e de renovar. Como é que o Espírito Santo trabalha para trazer renovação? Os dons espirituais, dom de profecia. Deus coloca uma profecia na boca de um servo dele para alertar o camarada. Sabe, não é profetada não, é profecia. É coisa de Deus. Sabe? Uma palavra profética. Aí conserta. Hã? Como? Os dons espirituais. Uma palavra de sabedoria. Deus coloca uma palavra na boca de alguém e traz para você uma palavra de sabedoria que vai impactar a sua vida. Como é que o Espírito Santo trabalha para trazer renovação? Derramamento de poder. Sabe? Uma chuva de Pentecoste. Um derramamento de poder que sacode o camarada, joga tudo que é porcaria para fora. Limpa todo o camarada, enche ele de graça, dá uma chacoalhada no sujeito, sabe? Quebranta ele, faz ele chorar, sabe? Assim, um derramado Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso, para renovar. O que Deus usa? Quais os elementos que Deus usa para trazer renovação? A palavra. Ela está sendo pregada aqui. Você tem possibilidade de sair daqui renovado aqui essa noite. A palavra. Diz Hebreus 4,12 que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra nos desnuda, irmãos. Quando você ouve a palavra ou quando você lê a palavra, você está lendo? Ai, Jesus, tem misericórdia. Estou assim. Tem que consertar. O negócio está feito do meu lado. Como é que eu fui abrir aqui nesse texto exatamente para me tomar essa lambada? Palavra. Deus usa a palavra para trazer renovação. O que é que Deus usa? Adversidades. Está tudo bem com o camarada, rapaz. Tu está vendo que está tudo bem com ele. Ele está no emprego, família com saúde, filho, tudo bem. Rapaz, o que está vendo? Você não está vindo à igreja? Fica tranquilo que eu estou bem com o Senhor. Rapaz, eu não vejo mais você trabalhar. Você era um cara que trabalhava aqui, pau para toda obra. Fique tranquilo que eu estou bem com o Senhor. E tu está sabendo que não está bem com ele. Está frio. Mas está tudo bem. Financeiramente bem, com saúde bem. Aí papai do céu diz assim, eu vou permitir uma tribulaçãozinha na vida dele. Só para dar um solavanco. Mexe que remexe no cara. Aí Deus manda uma adversária. Ai, Senhor, eu sou teu servo. Meu Deus. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Vira crente. Senhor, eu estou aqui na tua casa todos os dias da minha vida. Senhor, eu não vou te largar nunca. Agora eu vou orar. Agora eu venho todo dia. Pastor, segunda eu estou aí. Se não tiver culto, eu faço um. Mas que coisa linda! Aí o chicote está comendo no lombo do cara. Aí no instantinho ele renova, desperta, né? Sabe o que é que Deus usa para renovar e para despertar? A experiência dos outros, negativas e positivas. Positivas. Você vê um camarada na igreja assim, rapaz, você era um crentezinho tão sem vergonha, rapaz. Mas olha como é que ele está agora, rapaz. Olha que beleza. Aquilo até mexe com vocês assim. Caramba, se esse camarada hoje está uma bênção, eu também posso ser. E a experiência é negativa. Rapaz, viu fulano? Está entre a vida e a morte no hospital. Rapaz, esse cara está brincando há muito tempo com Deus, né? Afina a tua viola, viu? Bota a barbinha de molho, hein? Experiência dos outros, irmão. Experiência dos outros. O que é que Deus usa para trazer despertamento e renovação espiritual? Homens de Deus. E está me usando aqui essa noite. Para o Senhor renovar a tua vida aqui hoje. Deus usa. Deus usa. O que é que Deus usa? A igreja. É um hino, é um louvor, é um irmão que fala. Você interage com uma pessoa? Usa a igreja num corpo total. O que é que Deus usa para despertar você? Atos poderosos de Deus, sinais,
livramentos. Rapaz, era para mim morrer. Meu Deus, era para estar morto. Estou vivo mesmo? Estou vivo. Meu Senhor, vou acertar minha vida. Deus, é só para te mostrar, meu filho, que eu estou de zoio em você. Viu, filhinho? Aí Deus deixa assim, o camarada diz, ih, morri. Não morreu, não. É uma experiência só para acordar o camarada, para despertar. Hã? Deus faz isso, meu amado, para trazer renovação. Hã? Deus faz isso para trazer despertamento. E sabe qual vai ser o resultado disso tudo? Sabe qual é o resultado de você ser renovado, ser despertado? Você vai ter um compromisso maior com Deus. Você vai ter um compromisso maior com a palavra de Deus. Você vai ter um compromisso maior com a sua família. Você vai ter um compromisso maior com a igreja. Você vai ter um compromisso maior em ganhar almas. Você vai ter um compromisso maior com as pessoas. Você vai ter um compromisso maior com os irmãos. Você vai ter um compromisso maior com a santidade. Você vai ter experiências novas. E a sua vida vai glorificar a Deus. Essa é uma noite que Deus trouxe você aqui para renovar a sua vida. E eu vou fazer aqui 2 orações aqui. Porque eu sei que o Senhor quer renovar a vida de gente aqui. Gente que está correndo perigo. Gente que está com a vida cristã fracassada ou a um fio do fracasso. Eu quero fazer uma primeira oração. A igreja de pé, por favor.